Agora veja, irmão. Deus falando com o povo, Deus falando através dos profetas, do profeta Osés, do profeta Abacuque, do profeta Ageu, do profeta Sofonias e de outros profetas, profeta Jeremias. A corrupção, o pecado já era tamanha no meio do povo de Deus. Agora imagina quando Deus se silencia. O que estava acontecendo em Israel? A depravação moral, espiritual, religiosa era imensa. E isso era visível. A religião caiu numa mecânica que o povo já não tinha mais a alegria na alma de ouvir, nem a leitura da palavra de Deus. Era algo maçante, era algo tedioso. A própria sinagoga tornou-se a própria sinagoga, que tem um nome que significa ajuntamento, que significa congregar, que significa reunir. Dentro da própria sinagoga que traz este nome, já havia preconceito religioso, já havia dissensão, já havia separação. O aleijado não podia mais entrar na sinagoga, já não era mais incluso. O pobre ficava no último banco. Tanto que quando Jesus Cristo entra na sinagoga e vê o homem da mão mirrada, ele manda o homem vir para o meio, porque ele estava excluído. Ele estava ali na sinagoga porque ele tinha prazer, ainda um prazer de ouvir a leitura da lei, ou para cumprir aquele rito religioso. Mas naquele dia Jesus Cristo estava ali e o convidou para que viesse ao meio, e ele veio para o meio, e aquilo foi uma afronta para aqueles religiosos da época. Os líderes da religião tornavam a religião ainda mais complexa e enfadonha. Mas de repente Deus manda um homem chamado João Batista, totalmente diferente dos líderes religiosos. Ele não tinha franjas, ele não tinha filactérios, ele não tinha vestes religiosas, ele não tinha linguagem de religioso, ele não tinha polimento em erudição, ele não era um catedrático, ele não falava muito bem, ele era um rude, ele era rude tanto nas suas vestimentas quanto no seu hábito alimentar. Ele era uma denúncia radical para uma geração adormecida e mecânica religiosamente. Então Deus levanta esse homem. E João Batista vem como um trator de esteira a todo vapor, fazendo tremer o chão da Palestina, o chão de Israel e os corações também. E quando ele é chamado por Deus, ele é chamado por Deus para pregar. E ele vai pregar no ermo, no descampado, no deserto. Ele não buscava os palácios, ele não buscava a fama, ele não buscava os holofotes, as atenções, ele não buscava disputar com os religiosos. Deus chama João Batista e João Batista começa a pregar no deserto. Mas o interessante também é entender que a voz do que clama no deserto, clamava no deserto geográfico, clamava no deserto de uma aridez e de uma esterilidade espiritual. Compreende isso? Havia dois desertos aí para se entender: o deserto da esterilidade espiritual, da mecânica da religião, da opressão religiosa, da falta de arrependimento, de corações endurecidos, pedrados, e que precisavam ser tocados pela palavra de arrependimento da mensagem de Deus. E aí surge esse homem no deserto. Era primo de Jesus, filho de Isabel. Era para ser sacerdote, porque era filho de sacerdote, era linhagem de sacerdote. Mas Deus o chama para ser profeta. Eu acho interessante como Deus costuma quebrar algumas regras. E aí ele vai ser sacerdote. Ele não vai usar vestes suntuosas, não vai usar o minho, o turinho, não vai usar aquele chapéu do sacerdote, aquela pompa toda que refletia a glória de Deus. De forma alguma. Vai vestir peles de camelo, roupa de couro, e ele vai se alimentar de mel silvestre de gafanhotos. O mel silvestre lá o dizem que era de frutas mesmo da região. E esse homem surge aí pregando. Mas qual é a mensagem desse homem? Vamos ver agora aqui, eu peço aos irmãos que acompanhem. Olha só. E naqueles dias apareceu João o Batista. Não vou falar, irmãos, que ele era o primeiro da igreja batista, não, tá? Só porque ele tem 5 minutos, tá? Naqueles dias apareceu João o Batista, aqui a minha versão é diferente, pregando no deserto da Judeia e dizendo:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Era light diet. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província que jazia ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado da raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, ou havaianas, ou sandálias, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra, mais uma vez lida neste lugar. Que o Senhor possa usá-la nesta manhã, Deus bendito, para falar aos nossos corações. Que o Senhor possa quebrar, Deus, qualquer pedra de endurecimento que ainda reside em nossos corações. Que o Senhor mude as nossas opiniões nesta manhã. E neste dia, Deus, pela pregação da tua palavra, pelo agir do teu Espírito Santo e pelo uso, ó Deus, maravilhoso da tua graça em nossos vidas. Em nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de João Batista. Qual é a mensagem de João Batista? Mensagem de... Mas veja, João Batista está batizando, e por isso ele tem esse nome, viu? O Batista, porque o ministério dele tinha este empreendimento, que era batizar os que vinham até ele. E ele pregava o anúncio de quem? E o nome, o termo que ele vai utilizar é o reino dos céus. Então ele está anunciando Jesus Cristo na sua vinda, na sua chegada. O que a nação de Israel tanto esperou, o Messias estava chegando. E ele está anunciando. E ele mesmo fala que Isaías profetizou a seu respeito. Porque Isaías profetizou a respeito da voz que clama no deserto. E era João Batista. Ele tinha plena convicção do seu ministério. Ele tinha plena convicção do seu chamado. E ele tinha consciência plena do que ele deveria fazer. E ele fazia. Cumpria todo o seu chamado. E aí ele prega a mensagem de arrependimento. Mas quando as multidões ouvem João Batista pregar, viam poucas pessoas? Não, vinha gente de Jerusalém, da Judéia e de todas as regiões ali circunvizinhas. E presta atenção que ele cita aqui que viam pessoas de onde? De Jerusalém, e iam ter com ele, versículo 5, Jerusalém. Ele não fala pessoas, mas ele cita a cidade. Então vinha muitas pessoas de Jerusalém. E toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Meus irmãos, ó, presta atenção no nome dessas duas cidades. Jerusalém é o centro religioso. Era o centro religioso da época. Para lá, os judeus helênicos subiam para as festas em Jerusalém ainda. Herodes havia reconstruído o templo. Então, em todas as festas, os judeus de todas as partes do mundo antigo iam até Jerusalém, faziam suas peregrinações a Jerusalém. Nessa época, ela não havia sido tomada pelos árabes, pelos mouros lá. Nessa época, Jerusalém era o coração religioso. E agora aqui nós temos a citação também da cidade da Judéia. Qual a importância da Judéia? Era o coração político. Nessa época aqui, na Judéia ficava o coração político de Israel.
E das circunvizinhanças do Jordão é todo o povão. Então viu pessoas dessas três partes para ouvir a pregação de João Batista. O que nós temos que aprender com isso? A primeira coisa que nós temos que aprender com isso é que Deus clama uma mensagem de arrependimento para uma nação religiosa. Os religiosos são os primeiros que Deus intima para uma vida de arrependimento. Nós vimos todo o contexto aqui. O povo tinha religião, o povo tinha líderes religiosos, mas o povo estava precisando de arrependimento, de verdadeiro arrependimento. A mecânica da religião endureceu o coração daquele povo. Os próprios pecados deles, sem ouvir uma pregação correta da palavra de Deus, haviam sido endurecidos pelos seus pecados. E quando João Batista começa a pregação de arrependimento, vem pessoas de todas as partes dessas três principais religiões, vêm ouvir a mensagem dele. E o interessante é que a mensagem dele, o título dele é Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Mas, meus irmãos, o que nos chama a atenção aqui é que João Batista tinha discernimento espiritual. João Batista começou a observar que havia pessoas naquela fila para serem batizadas por ele que não demonstravam em seus corações e em suas práticas de vida uma verdadeira vida de arrependimento. Sabe o que acontece aqui? O povo estava carente de uma reforma espiritual. O povo estava carente de uma reforma espiritual. O povo já estava cansado do fato da religião. O povo já estava cansado da própria exclusão. E quando João Batista começa a pregar, o povo se identifica com aquela mensagem. Mesmo sendo ela dura, o povo vai ouvir. E no meio daquele povo foi também os líderes religiosos dos fariseus. E se deixavam batizar por João Batista. Quem sabe eles estavam se deixando batizar para ganhar a amizade do povo, né? Vamos nos batizar aqui também, o povo está se batizando, a gente se batiza aqui, né? A gente ganha aí os olhares do povo. Ou quem sabe eles estavam ali se batizando para não serem atacados por João Batista, por aquela mensagem dura dele de arrependimento. Vamos nos batizar aqui, quem sabe João Batista alivia a sua mensagem de arrependimento, sua mensagem dura contra nós. E João Batista, como um homem que tinha discernimento de Deus, ele aponta a sua mensagem para os líderes daquela época. Ele diz: olha, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. A questão aqui é a seguinte, irmãos. João Batista não tinha uma mensagem de bajulamento para os líderes religiosos. E ele chama aqueles homens de raça de víboras, de serpentes venenosas. E na mensagem de João Batista, que nós vemos aqui no coração dela, é que João Batista diz o seguinte: não adianta vocês virem aqui se batizar e acharem que essa fórmula batismal aqui vai fazer com que a ira de Deus seja diminuída sobre vocês, ou vai fazer com que vocês mudem a vida espiritual de vocês. Essa fórmula batismal aqui não vai mudar vocês. E João Batista também estava dizendo: também não adianta vir batizar aqui se essa vinda até aqui já não estivesse acompanhada de frutos dignos de arrependimento. Então, para resumir, para deixar uma aplicação prática desse texto de João Batista para os líderes religiosos daquela época e para nós, crentes desta época, a mensagem é a seguinte: primeiro, Deus é quem dá o arrependimento, ou não? Só Deus dá o arrependimento. Segundo, aí nós vamos analisar isso, versículo por versículo. Só Deus dá o arrependimento. É a soberania de Deus que concede arrependimento. É o ato gracioso e amoroso de Deus nos dá arrependimento, irmãos. Graças a Deus, que é Ele que nos dá arrependimento. Segundo lugar, todo verdadeiro arrependimento, ele produz frutos. E frutos
dignos deste arrependimento. Alguém entende isso? Frutos dignos de arrependimento? Alguém entende essa expressão? Alguém tem dúvida? Frutos dignos de arrependimento. Os irmãos entendem isso aqui, irmãos? Frutos dignos de arrependimento. O que quer dizer isso aí? O que é arrependimento? Arrependimento é cair em si. Vamos lá. O que mais? Mudança de mente. Mudança de mente. Mudança de mente. O que mais? Mudança de atitude. Muito bom. De opinião. Não é isso? Mudança de opinião. Mudança da forma de pensar. Tudo isso é arrependimento. Mas veja, eu não posso dizer que estou arrependido se a minha prática de vida não condisser com esse arrependimento. Porque, em primeiro lugar, a palavra arrependimento me diz que eu estou errado. A palavra arrependimento me diz que eu estou no caminho errado e que eu preciso fazer a mudança deste caminho errado, tomar o caminho certo, deixar a direção errada e tomar a direção certa. A palavra arrependimento está me dizendo que o pecado, ele altera a minha forma de pensar. Ele rouba de mim o juízo, o senso. E ele tira o senso, o bom juízo. Ele, roubando de mim o bom entendimento da vida cristã, de quem é Deus, do Evangelho, ele vai me fazer agir de forma errada. Então a palavra arrependimento está dizendo que Deus, quando dá o arrependimento, Ele, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo e pela sua graça, Ele provoca uma mudança no centro da minha maneira de pensar, porque vai mudar toda a minha maneira de agir. Até aqui nós entendemos. Agora essa palavra digno aqui, meus irmãos, significa conformidade ou de acordo. Ou de acordo. Quer um exemplo? Qual é a conduta digna de um médico? Qual é a conduta digna de um médico? Chega uma pessoa lá para ser medicada ou consultada, ou seja, na cirurgia, ele olha assim e diz assim: não, esse aqui eu não vou botar minha mão nele, não. Mas por que não, doutor? Porque ele é marginal lá do povo, lá, não bota minha mão em marginal não. É a conduta digna de um médico. Chega o filho de um pobre, aí o médico diz assim: não mexe com o filho de pobre, não, dá um trabalho muito grande. Deixa mais um pobre. Essa é a conduta digna de um médico. Então, por aí, meus irmãos, agora vamos pegar qual é a conduta digna de um crente. Que ele ama o próximo como ele mesmo. De todas as ações deles, e sejam de conformidade com as ações de Cristo, que o salvou, que o amou, que o redimiu. Então, quando se fala aqui que seja digno de arrependimento, é que esse arrependimento aqui deve estar em conformidade com a pessoa de Deus. Eu tenho que agir como Deus age, eu tenho que agir como Cristo age. E quando eles se produzirem com os frutos de digno de arrependimento, João Batista estava dizendo assim: não adianta vocês virem aqui e se batizarem, é um ato público. Vocês aqui estão se humilhando para se batizar no meio desse povão, nessa água do Jordão aqui. Vocês estão fazendo um esforço, mas eu quero dizer algo para vocês. Vocês não enganam a Deus. Porque antes de vocês virem aqui, vocês já têm que trazer os frutos dignos de arrependimento. É por isso que os batistas batem forte nessa doutrina, e é bíblica essa doutrina, que não se pode batizar crianças. De forma alguma se pode batizar crianças. Porque para batizar uma criança, o que tem que acontecer primeiro? Arrependimento. Arrependimento é a mudança de quê? De mente. Alguém já viu algum recém-nascido confessando os pecados, mudando de atitude?
Não, eu vou mudar de atitude. Se um recém-nascido falar um negócio desse, pode sair até correndo, né, irmão? Então, de forma bem básica, isso aqui reforça a doutrina bíblica, de que batismo só deve ser concedido a pessoas adultas, conscientes dos seus pecados e que demonstrem verdadeiro fruto de arrependimento. E o que são esses frutos? Ora, se roubava, se mentia, se fofocava, se empurrava o lixo para debaixo do tapete, se dava calor na Receita Federal, se colava na prova lá da escola, se colava na prova, se mentia para o professor, para a professora, seja lá o que for, meus irmãos. Quando Deus dá o arrependimento, todas as práticas pecaminosas vão sendo abandonadas. Se você mentir, você vai dizer, não, a mentira agora não condiz comigo. Então, quando uma pessoa dessa, que recebeu o verdadeiro arrependimento, vem para a igreja, ela recebe o evangelho, ela pede o batismo. Pastor, eu quero ser batizado. Por quê? Uma certa feita, um pastor foi conversar com uma moça e ele era empregado em uma casa. Aí ela foi conversar com o pastor, o que eu preciso para ser batizado? Pastor, irmão, que você crê em Jesus Cristo e que se arrependa dos seus pecados. Pois é, pastor. Eu creio em Cristo Jesus, me arrependo dos meus pecados. Aí o pastor perguntou, e qual é o que é na sua vida que prova que você se arrependeu dos seus pecados? Ela, pastor, eu vou dizer para o senhor a verdade. Eu sou empregada doméstica e eu costumava varrer o lixo lá da casa da minha patroa. Então, para ganhar tempo, eu varria o lixo da sala e empurrava para debaixo do tapete. E o lixo ficava ali debaixo do tapete. Mas quando o evangelho falou no meu coração, eu fui lá e empurrei debaixo do tapete e não empurro mais o lixo para debaixo do tapete. Irmãos, a gente ri, essa história é muito simples, é muito básica. É muito básica. Mas o verdadeiro arrependimento e a verdadeira pregação do evangelho, ela começa nas estruturas, ela começa a trabalhar nas estruturas mais simples e básicas da vida. Porque para Deus varrer o lixo para debaixo do tapete, podendo catá-lo e jogá-lo no lixo, que é o procedimento correto, para não roubar a consciência do seu Senhor, também mentir, adulterar e roubar os cofres do governo estadual, é o mesmo pecado, irmãos. É o mesmo pecado. Então o pastor reconheceu naquela hora que aquela mulher estava de fato demonstrando frutos de arrependimento. Porque quem foi que falou para ela que empurrar o lixo para debaixo do tapete era pecado e não apenas mais um jeitinho brasileiro? Então, quando nós vamos deixando o jeitinho brasileiro de ser e vamos nos conformando ao evangelho sem precisar que ninguém está empurrando, vamos ter que mudar isso, mudar aquilo. Essa mudança de opinião e de mente já está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, irmãos. É nos mínimos detalhes, irmãos. Nos mínimos detalhes. E aí depois ele vai se expandindo, ele vai se tornando macro, ele vai se tornando palpável, ele vai se tornando dimensionável. Mas primeiro ele começa nas coisas mais sutis da vida, mais elementares. Porque não existe arrependimento, irmão, que não comece nas atitudes mais finas e mais básicas do ser, para depois ele se dimensionar. Então, João Batista está dizendo, raça de filhos, religiosos, produzam frutos dignos de arrependimento. E não se batizar primeiro para depois produzir fruto, não. O batismo não é mágico. João Batista está dizendo, esse batismo aqui não é mágico, não. Não é depois desse batismo que vocês vão produzir frutos, não. Você já tem que chegar nele produzindo frutos. Porque esse batismo aqui é apenas um símbolo de que vocês estão fazendo uma profissão pública, de que de fato vocês reconheceram essa minha mensagem de arrependimento e de que o reino dos céus está chegando. Entende isso? Agora vamos continuar ali no nosso estudo, irmãos. Nós paramos no nosso estudo aqui, quanto mais aceite eu de Osés, capítulo 14. Agora veja, falando do arrependimento religioso. João Batista estava pregando o arrependimento para todas aquelas pessoas e principalmente para os religiosos, os fariseus, que ele vai chamar de raça de vítimas. Agora veja, o Tim Keller, e aí nós vamos terminar esse estudo hoje, se Deus quiser.
O Tim Keller, ele trabalha esses pontos ainda sobre o arrependimento segundo o Evangelho e o arrependimento segundo a religião. E ele diz: o arrependimento religioso, quando ele acontece, menos nos arrependemos e com mais frustrações e traumas. Então é aquele arrependimento que ele produz um falso arrependimento, ou uma comoção piegas do homem para com ele mesmo. Olha como eu sou coitadinho, olha como eu sou péssimo mesmo, olha como eu sou um lixo, um trapo de imundícia. Então é esse autoflagelamento da consciência, que de fato, meus irmãos, não é isso que o Evangelho requer. O Evangelho não quer o autoflagelamento da consciência, o Evangelho não quer ninguém pagando penitência pelos seus próprios pecados, de forma alguma. O verdadeiro arrependimento não provoca essas frustrações e traumas. Ele provoca tristezas, como nós veremos aqui, daqui a pouco. Mas ele provoca tristezas que no futuro gerarão alegrias de gozo suave e eterno. O arrependimento segundo o Evangelho, que ali eu meio corrigido, o arrependimento gerado pelo Evangelho é acompanhado de tristeza, mas no fim é alegria. Abra aí 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios 7. Versículo 9 e versículo 10. Estes versículos aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, porque o apóstolo Paulo os exortou duramente, meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo ficou sabendo que alguns dos irmãos estavam bastante tristes com a mensagem dura do apóstolo Paulo de exortação para com eles. Aí o apóstolo Paulo vai explicar o porquê que alguns lá estavam de fato tristes e o porquê dessa tristeza, e de onde vinha essa tristeza. Olha só, o apóstolo Paulo vai falar de 2 tristezas aqui. Vamos lá, Ricardo, por favor, leia 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja só. Quando Deus converte uma pessoa, quando Deus entra com uma obra de salvação na vida de uma pessoa, que Ele dá o verdadeiro arrependimento, de fato essa pessoa vai sentir tristeza, vai sofrer o pesar. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que essa tristeza, essa contrição, esse esmagamento do coração do pecador, segundo Deus, ela produz o quê? Arrependimento. Porque é nesse momento que Deus está recobrando a nossa consciência, que Deus está nos fazendo sentir o quanto é danoso o pecado para as nossas vidas. É nesse momento que, quando Deus nos dá o verdadeiro arrependimento, a gente sente uma tristeza pelos nossos pecados, pelas nossas misérias. Aí o apóstolo Tiago, usando as palavras do profeta, ele vai dizer assim: chorai e lamentai pelos vossos pecados, pelas vossas misérias. É nesse momento aí que o Evangelho, ele nos dá um arrependimento que, na primeira fase desse arrependimento, ele vem acompanhado com dores, com tristeza, com pesar. Porque aí eu vou sentir dor e pesar e tristeza por minha condição de pecador e pelo dano que o pecado provoca em mim, mas eu não vou ficar nesse ciclo vicioso de me autoflagelar. Porque esse autoflagelamento, meus irmãos, ele condiz com o orgulho do coração humano. O ser humano, meus irmãos, ele desde Adão, ele procura pagar os seus próprios pecados sem a ajuda de Deus. Desde o jardim do Éden. O que Adão fez? Correu para se cobrir com folha de figueira, ele e a esposa. Então o homem, sempre que nós pecarmos, irmãos, pode observar isso, sempre que nós pecarmos, nós não vamos primeiramente corrermos para pedir perdão a Deus com o coração contrito e aquebrantado. Não vamos. Nós vamos primeiro, irmãos, procurar um jeito de pagar esse pecado. Os irmãos já observaram isso ou não? Exemplos básicos. A gente até, como é que qualquer pecado? Aí, puxa, eu pequei. Isso não é certo.
O que eu devo fazer? Já sei. Eu vou orar mais. Ora, passa a orar mais. Só que aquela oração, meus irmãos, muitas das vezes, a gente, no nosso subconsciente, no nosso trato interno, nós estamos usando aquela oração ali como um meio de barganhar com Deus. Eu orando mais aqui, Deus vai perdoar mais o meu pecado. Ou eu vou aumentar um pouco mais o dízimo, ou eu vou dar uma oferta para alguém, ou eu vou ajudar alguém que esteja necessitado, ou eu vou tratar melhor a pessoa contra a qual eu pequei. Só que antes de eu tratar melhor a pessoa contra a qual eu pequei, antes disso, meus irmãos, eu tenho que reparar o dano aqui dentro. E só reparo o dano aqui dentro a obra do Espírito Santo através da palavra. Então preste atenção, meus irmãos, não nos enganemos. O nosso coração, ele é palco constante de barganhas para com Deus. O nosso coração, ele é altamente enganoso e ele sempre vai nos enganar. Antes do verdadeiro arrependimento, ele vai nos enganar para estarmos sempre fazendo trocas com Deus. Porque nós não queremos, meus irmãos, chegar diante de Deus e dizer: Deus, de fato eu pequei e eu preciso do teu perdão e eu não tenho nada para negociar, senão eu quero ter mãos vazias. O que eu tenho para oferecer é a obra de Cristo, que morreu por mim pelos meus pecados. Me recebe através do teu Filho Jesus Cristo. Geralmente, meus irmãos, as nossas palavras são palavras de barganha com Deus, de troca com Deus. E uma das facetas dessa barganha é esse autoflagelamento de consciência. É aquele negócio: eu pequei mesmo, eu sou miserável, eu sou um cego, eu sou um trapo de imundícia. De fato, eu não mereço mais nem ir para a igreja, eu vou abandonar a igreja. Não, eu não vou mais nem pegar a Bíblia, porque a Bíblia é uma palavra santa. Eu não vou mais nem orar, porque Deus não vai ouvir mais minha oração. Meus irmãos, é verdade ou não é? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O autoflagelamento de nossas consciências religiosas é uma maneira, meus irmãos, de nós não encararmos o pecado de frente e buscarmos de Deus o verdadeiro arrependimento. Antes de nos flagelarmos na consciência, de nos autoflagelarmos, de nos autossacrificarmos para que tenhamos de Deus o perdão, que essa é a forma errada, é a mesma forma Adão que ele buscasse fugir com as folhas de figueira. Sabe qual é a forma certa, meus irmãos? É sermos sinceros. Tem pecados, meus irmãos, que nós não nos arrependemos deles, no primeiro momento. Não, pelo contrário. A gente acha que nem é pecado mais. Endurecimento do coração. A oração correta de todo crente sincero é a seguinte: Deus, me dá um arrependimento verdadeiro. Antes de pedir perdão, peça a Deus, vamos pedir a Deus, nos dá um arrependimento verdadeiro. Para que nós não façamos como os escribas e os fariseus, que ouviram uma pregação terrível de arrependimento, mas estavam indo lá apenas para se submeter ao rito externo e achando que era mais um rito externo e religioso e achando que Deus estaria do lado deles. E João Batista dizendo: não, senhores, primeiro venham, entre nessa fila aqui, mas já entrem com frutos dignos de arrependimento. Já entre nessa fila aqui demonstrando que vocês vão se batizar aqui, porque de fato vocês já reconheceram que são pecadores e estão esperando de Deus um verdadeiro arrependimento. Então, meus irmãos, nós corremos esse perigo muito grande de estarmos nos autoflagelando, essa tristeza profunda, mas é uma tristeza egoísta, é o remorso, é o autoflagelamento, é soberbo diante de Deus. Por quê? Porque nós não queremos nos apropriar abrindo a mão do nosso orgulho para nos apropriarmos da obra de Cristo por nós. Nós preferimos estar nessa briguinha com Deus e com nós mesmos. Então o Tim Keller, no profundo dessa questão, quando ele diz o arrependimento que não é o arrependimento segundo o Evangelho, ele é com mais frustrações e mais traumas. E ele vai produzindo, meus irmãos, um cristão neurótico, cheio de neurose. Daqui a pouco ele não toca mais nada porque tudo é pecado. Vira um indivíduo perturbado, meus irmãos, que para recuperar um indivíduo desse, põe dinheiro de oração e de Bíblia e de graça sobre ele para recuperar esse indivíduo. Vira os crentes neuróticos. A confiança dele em Deus é totalmente fragmentada e
e muito frágil, muito frágil. Mas o arrependimento gerado pelo Evangelho é acompanhado de tristeza. Nós já lemos aí o apóstolo Paulo falando, ó, Deus da tristeza. Até a tristeza verdadeira que produz frutos na vida espiritual vem de Deus. Deus dá essa contrição, porque o apóstolo Paulo, vocês foram contristados, vocês foram entristecidos, e é Deus quem dá esse verdadeiro entristecimento. Para quê? Para que nós reconheçamos os nossos pecados, os nossos erros, tenhamos consciência e dimensão dos males que esses pecados causam, mas primeiramente não a nós, irmãos. Primeiramente, esse pecado ele vai provocar, a gente tem que entender que o pecado provoca problemas entre nós e nossa comunhão com Deus. Mas nós não, primeiramente nós somos levados a entender que o pecado primeiramente provoca males a nós. Olha o quanto nós somos egoístas. Olha o quanto nós só temos olhares para nós mesmos. E nós não entendemos que a primeira coisa que o pecado provoca de destruição em nós é a nossa comunhão com Cristo, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa comunhão com os céus, é a nossa comunhão com a graça de Deus. E aí Deus dá a verdadeira tristeza e gera uma tristeza no coração dos seus filhos, para que no fim, o que essa igreja, essa tristeza dele, se transforme e redunde em alegria. Aí a gente vai dizer assim, agora eu entendi por que Deus me fez sentir aquelas dores, aquele pesar, aquela tristeza por causa daquele pecado. Agora eu estou percebendo quão doce é a graça de Deus em minha vida e quão amargo e tedioso e venenoso é o pecado, por mais saboroso que ele se apresente aos meus olhos. Basta nós lermos o Salmo 51 depois, nós vamos entender isso. O arrependimento religioso é torturador, é carregado de uma tristeza pecaminosa, sem jamais haver contentamento em Cristo e na perfeita obra dele. Está aí o último tópico falando. É nos contentarmos com a obra de Cristo e com a pessoa de Cristo, e não nos autoflagelarmos achando que essa nossa tristezinha diante de Deus vai fazer com que Deus olhe assim para nós e diga assim, nossa, como ele está triste, nossa, como ele está coitadinho, vou dar o meu perdão para ele. Não é assim que Deus age, irmãos. O nosso perdão, o nosso arrependimento, a nossa salvação, toda ela é dada, fundamentada em quem? Em Jesus Cristo, em nosso Senhor. E somente na pessoa bendita de Cristo Jesus. E somente por causa da obra de Cristo. Não é porque eu vou ficar com o rostinho do gato de botas, não é porque eu vou ficar com o rostinho de puritano ou coisa do tipo que Deus vai me dar perdão, não. É por causa de Cristo. Porque sem Cristo não haverá verdadeiro arrependimento, não haverá verdadeiro perdão de pecados. Aí, nós chegamos na última parte. O Tim Keller vai trabalhar esses 4 pontos aí, que eu vou abrir um arquivo agora para vocês, para trabalhar esses pontos para concluir a aula. Olha só, as disciplinas para o arrependimento do Evangelho. O Tim Keller separou esses 4 títulos aí, e ele vai mostrar como nós devemos buscar o verdadeiro arrependimento fundamentado em Cristo, nesses 4 pontos. A profunda humildade ao invés do orgulho, o amor em chamas ao invés da indiferença, a coragem sábia ao invés da ansiedade, as motivações piedosas ao invés de um olhar simples, né? Vamos ver aqui agora, gente. Vamos abrir aqui um arquivo agora aqui. Aí na próxima aula a gente entra na confissão de fé, de fato. Esse arquivo já mostrei para os irmãos que foi tirado do revismo, aquele processo lá por plágio. O Chiqueiro vai olhar a foto dele, não precisa plagiar, ele usou o estudo lá. Não precisa processar, não. Aqui, vamos começar aqui agora, ó. Então tá aqui. E esses pontos aqui, o Tim Keller, lendo uma obra de George Whitefield, que era um calvinista também, um grande pregador do século XVII, se não me falha a memória, ele fez um resumo aí de como nós devemos verdadeiramente nos arrepender diante de Deus. Então ele diz assim, e isso era utilizado constantemente pelo George Whitefield. O George Whitefield, antes de dormir, toda noite, antes de dormir, ele tinha um diário do seu dia. E ele apontava nesse diário as suas principais falhas naquele dia, que ele lembrava, ele apontava. E diante daquelas principais falhas, ele usava a palavra de Deus e os recursos da palavra de Deus para pedir a Deus e buscar de Deus um verdadeiro arrependimento. E foi desses estudos que o Tim Keller tirou esses pontos aí sobre o verdadeiro arrependimento. Aí o Tim Keller diz assim, primeiro,
Nós temos que trabalhar uma profunda humildade. Temos que buscar de Deus uma profunda humildade. Por que uma profunda humildade? Porque o nosso coração é tão enganoso que ele pode gerar em nós até uma falsa humildade. A carinha do gato de botas, né? Revela isso. Mas veja, ao invés do orgulho religioso, o orgulho do coração pecador. Aí diz assim, olha só o que vai acontecer. São as perguntas que nós temos que fazer para nos examinar. Eu olho com desprezo para alguém, eu tenho sido atormentado pelo criticismo, eu me sinto desdenhado e ignorado. Presta atenção que as primeiras perguntas é a minha ação. E as segundas perguntas, né, que as que viram depois, são as ações que eu acho que estou sofrendo, ou que eu estou sofrendo. Olha só. Então veja só, eu tenho desprezado alguém, olhando para o nosso coração aí agora, nesse exato momento, rapidamente. A gente despreza alguém no nosso coração. A gente tem desprezado um amigo, o pai, a mãe, os irmãos. A gente tem desprezado um professor, tem desprezado uma professora na escola. A gente tem nutrido algum desprezo por alguém. Em segundo lugar, eu tenho sido atormentado pelo criticismo. O que é criticismo, Lohan? Uma pessoa que só vive criticando os outros. Nada para ela está bom. Nada para ela está bom. O criticismo foi igual um pastor John me falando da história de uma história que é citada muito nos Estados Unidos. O criticismo pode ser representado por um homem que ele tinha uma fazenda, aí ele chegou num lugar onde tinha um queijo podre, e ele pegou um pedaço de queijo podre e passou no nariz assim. Aí ficou aquele mau cheiro no nariz dele direto ali, né? Aquele cheiro de chulé assim, direto no nariz dele. E onde ele chegava, ele sentia aquele mau cheiro. Isso aqui tá mal cheiroso, isso aqui tá uma catinga, vai embora, ia embora. Aí chegava no outro cara, isso aqui também não tá bom, é um mau cheiro, ia embora. Só que nenhum lugar para ele estava cheiroso, nenhum lugar para ele estava perfeito, né? E o pastor João me contando essa história, eu ri só, ele me contou de um jeito engraçado. E ele disse que aquele homem ficou assim, insuportável em todo lugar que ele ia, na cidade toda. Porque todo lugar para ele era mal cheiroso. Mas qual era o defeito? Qual era o defeito? O nariz dele. Então, o crítico, a pessoa viciada em criticar, o criticismo é uma atitude pecaminosa no meu coração que eu critico. Eu vou passar a criticar, nada vai estar bom dentro de casa. Eu vou criticar a comida que a esposa faz, a forma como ela lava a roupa. Eu vou criticar os filhos que não me obedecem. Eu vou criticar o marido que chega em casa bagunçando tudo. Eu vou criticar meio mundo de gente. Nada para mim vai estar perfeito. Primeira pergunta é essa. Agora veja como é que nós devemos buscar, meus irmãos, dessa forma. Como é que nós devemos buscar o arrependimento verdadeiro desses pecados aí? Arrependa-se dessa forma. Considere a graça de Jesus. Veja, o George Whitefield e o Tim Keller sempre vão citar a graça de Cristo. Meus irmãos, a graça de Cristo nos leva ao verdadeiro arrependimento. Preste atenção. Considere a graça de Jesus até que sinta o desdém diminuir. Visto que sou um pecador também. Letra B. A dor pelas críticas diminuiu. Visto que não devemos valorizar a aprovação humana acima do amor de Deus. À luz da sua graça, eu posso abandonar a necessidade de manter uma boa imagem. Esse é um peso muito grande e desnecessário. Considere a livre graça e experimente uma alegria agradável e tranquila. Preste atenção, irmãos. Como é que Deus olha para você hoje de manhã? Você pecou ontem, você pecou hoje, você está pecando, não é? Não na prática do pecado, mas nós somos pecadores. E como é que Deus nos olha hoje? Quantas críticas Deus fez contra nós hoje? Deus nos desprezou hoje quando nós fizemos nossas orações para agradecer o pão de cada dia. Como é que a graça de Deus nos recebeu nesta manhã? Ela nos acolheu na sua melhor mesa e no seu melhor banquete. Basta olhar para o caso do rei Davi, quando mandou trazer o filho de Jonatas, lá de Lodebar, Mefibosete, da terra de maldição. Não nascia nem mandar caro lá. Não nascia. As plantas que é o negócio de coleção. E aí mandou trazer Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, e o colocou na mesa do rei, para comer dos manjares do rei e para ser tratado como um da família real.
e ele continuou aleijado de ambos os pés, não é? E o que nós temos que entender isso? A graça de Deus também nos recebe dessa forma, nos acolhe sem nenhum desprezo. Nós cheios de defeitos e falhas, que a graça de Deus vai tratar, que a graça de Deus vai arrancar de nós através da palavra, do Espírito Santo, do tratar de Deus para conosco. Mas ainda assim, Deus todas as manhãs nos recebe sem preconceito algum, sem desdém algum, sem criticismo algum. Ele nos acolhe. E meditando nessa graça, irmãos, acolhedora, nessa graça de Cristo Jesus que nos recebe sem criticismo, sem desdém, sem dizeres contra a nossa pessoa, é que nós vamos observando o tanto que Deus já começa a reparar o nosso caráter, o tanto que Deus já começa a trabalhar em nós, diminuindo os nossos criticismos. Outro problema também, irmãos, que ele trabalha aí, é a pessoa que fica buscando aceitação própria. Tem que ser reconhecido como melhor. Não, lá na igreja tem que dar a melhor aula, lá na igreja tem que organizar as melhores coisas, lá na igreja tem que ser o melhor. As pessoas têm que ver o meu nome ali, tem que ver o meu carimbo ali, tem que ver o meu esboço, tem que ver o meu logotipo ali. E a graça de Deus, meus irmãos, quer trabalhar em nós, e para que nós busquemos. É um peso muito grande. É um peso muito grande. Caso querer manter uma imagem de bom moço. Bom moço. As pessoas definem, as pessoas que querem viver a visão do bom religioso, do santo, as pessoas definem. Não vamos dizer que eu estou conversando. As pessoas definem, porque elas querem passar aquela imagem de perfeição, mas elas querem buscar no fundo a glória própria e não a glória de Cristo. Vamos para o próximo então? Vamos para o próximo? Eu senti uma falta de Deus disso aqui. Quando eu falei vamos para o próximo, eu olhei para a galera, estava vazia. Vamos lá. Amor em chamas, ao invés de diferença. Eu tenho falado, pensado em maldade de alguém, veja que é sempre contra o próprio, tá vendo? Eu tenho falado contra alguém e com maldade. Eu tenho me justificado ao recapitular em minha mente uma outra pessoa. Como é que é essa. Vocês entendem isso, irmão? Como é que eu me auto-justifico? Eu coloco os defeitos do outro em evidência para tapar o meu. Isso! Gente melhor comigo. Muito bom! A galerinha que estava lá para apedrejar a mulher, não é? Todo mundo apedrejar, até o menino lá para apedrejar. E aí Jesus diz: não, aquilo que tiver no pecado, atire a primeira pedra. Aí todos vão embora, né? Na verdade, eles estavam ali, não é porque eles eram santos, não, é porque eles queriam lavar a honra deles naquela mulher. Cada pedrada que eles dessem naquela mulher, eles iam dizer assim: tá vendo aí, eu sou santo? Estou na condição de apedrejá-la porque eu sou santo. Mas muitos ali já haviam adulterado com aquela mulher, não é? Vamos presumir assim, mas estavam ali querendo lavar a sua honra naquela mulher. E muitas das vezes também, meus irmãos, é assim: a gente peca contra alguém, a gente briga com alguém, critica alguém e tal, e entra em pecados terríveis contra alguém, mas a gente não quer ceder e fica dizendo assim: eu não vou não, porque aquela pessoa é assim, é assim, é assim, é assim. Por outro lado, eu sou assim, eu sou bondoso, eu cedo, eu sou flexível, eu sou mais aberto para o diálogo. Ela não, ela é irredutível, ela é isso e aquilo. Então a gente fica sempre desenhando na mente como é a pessoa, assim como o Ricardo falou, os defeitos daquela pessoa, para eu não enxergar os meus defeitos. Aí vamos lá. Eu tenho sido impaciente e iracundo. Iracundo é aquela pessoa que sempre se ira. Com qualquer coisa ela se ira, ela fica nervosa, ela quer pegar, ela quer destroçar. Ainda bem que eu não sou assim. Eu tenho sido egoísta, indiferente e desatencioso para com as pessoas. Como é que eu tenho sido egoísta, desatencioso para com as pessoas? Como é que vai buscar o arrependimento? Arrependa-se dessa forma. Considere o quê? Vamos ser todos juntos. Considere a graça de Jesus, até que não haja nenhuma frieza ou grosseria. Pense no amor sacrificial de Cristo por você. Não haja nenhuma impaciência. Pense na paciência de Cristo para com você. Não haja nenhuma indiferença. Pense na livre graça, até que você mostre cordialidade e afeição. Deus foi infinitamente paciente e atencioso para com você, pela graça somente. Irmão,
A paciência de Deus, irmãos, ela é suficiente para nos levar a mudar muito de nossa vida e muitos dos nossos relacionamentos para com o próximo. Nós muitas vezes queremos que as pessoas mudem da noite para o dia. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas assim no clique do mouse, não é? Como se troca uma foto do perfil do Facebook, do Orkut. Nós queremos que as pessoas mudem assim dessa forma, instantâneas. É mesmo porque também isso faz parte da nossa cultura, da instantaneidade. Mas veja que Deus é paciente, meus irmãos, em trabalhar conosco, a tal ponto de que 10 anos depois eu paro e digo assim: meu Deus, como eu estava errado. Meu Deus, como eu agi errado. Tem misericórdia de mim. E aí Deus quer que nós façamos essa leitura de pecados que Ele tratou em nossas vidas durante anos e anos. E que nós só vamos largar esse osso do pecado com 10 anos, ou 5, ou 10, ou 1, ou 3, Deus sabe a vida toda, ou a vida toda. E aí Deus está querendo que a gente aprenda com essas lições o seguinte: agora você vai lidar com outros da mesma forma. Invista na vida deles, invista com a palavra, invista com os seus bens, invista com o seu tempo, invista com amor, invista com paciência, para que também essas pessoas sejam recuperadas dos seus erros, dos seus vícios, dos seus pecados. O problema é que a gente quer, meus irmãos, investir nas pessoas e já quer ver o resultado agora. Ninguém quer investir a longo prazo. Quem quer investir a longo prazo? Ninguém quer investir a longo prazo. Nós só queremos investir a curto prazo e para colher lucros altos. Mas Deus é um investidor a longo prazo. Deus é um investidor a longo prazo. E Ele, meus irmãos, assume todos os riscos deste investimento. Então Deus, meus irmãos, Ele tem investido em mim e na sua vida. Vendo nós ou não, mas Deus vai abrir os nossos olhos para nós vermos o tanto que Ele tem investido com a sua graça paciente em nós, para reparar em nós pecados grosseiros, meus irmãos. E aí, trabalhando isso em nós, meus irmãos, nós vamos ver o tanto que a graça de Deus nos constrange a sermos pacientes com o outro, a abandonarmos a ira, a recebermos os outros com amor e trabalhar na vida dele para que Deus queira Deus, ainda em vida nós vejamos o fruto da obra de Deus na vida dele. Queira Deus. Entende isso? Tudo é a graça de Deus. Próximo ponto: coragem sábia versus ansiedade. Eu tenho evitado as pessoas, sempre contra os outros. Eu tenho evitado as pessoas ou tarefas que sei que enfrentarei. Tenho sido ansioso e preocupado. Tenho falhado em ser circunspecto ou tenho sido precipitado no impossível. Veja só. Primeira questão é a seguinte: eu tenho evitado as pessoas ou tarefas que sei que enfrentarei. Duas situações aí. São as fugas. São as fugas. Jacó foi um homem, um líder, que andou muito nesse caminho errado das fugas. Meu irmão, olha, Jacó não queria enfrentar nenhum problema de carro, Nem o próprio irmão ele queria. nem o próprio irmão ele queria encontrar, então era melhor fugir. Era melhor fugir. Só que o Jacó do Velho Testamento, ele está dentro de cada um de nós aqui. Olha, Jacó está vivo dentro de cada um de nós aqui. Não leia o Velho Testamento distante de nós, meus irmãos, espiritualmente. Espiritualmente, ele é sincrônico. Ele é simultâneo. Cronologicamente, ele está longe, mas espiritualmente, ele está dentro de nós. Então, existem muitos Jacós dentro de mim e de você. Existem pessoas que a gente pega contra elas e a gente vai passar anos, meus irmãos, para tratar esse pecado com ela. Sempre vamos buscar as fugas. Nós nunca vamos querer olhar nos olhos de uma pessoa e dizer assim: me perdoe, eu estou errado. No dia que eu conseguir olhar nos olhos dos irmãos, e vocês olharem nos meus olhos, nós olharmos uns nos olhos dos outros e dissermos assim: irmão, me perdoe, em nome de Cristo Jesus, porque eu estou errado. E ele está perdoado, obrigado. E outra coisa, e esse perdão que não vem carregado de: mas você também está errado, irmão, por isso que eu vim aqui. Então agora você tem que me perdoar, porque você também. Não é assim, não, irmão. Deus chega e diz assim: arrependa-se e volte. Ó Israel, volte, se voltares, volte para mim, com a glória eterna que amei, com misericórdia que atraí. Não é verdade? Agora veja,
Ali tem esse problema das fugas. Sabe o que também está dizendo ali? Fugir das nossas responsabilidades. É nossa responsabilidade amar o próximo, é nossa responsabilidade receber o próximo, é nossa responsabilidade perdoar o próximo, é nossa responsabilidade compreender o próximo. Mas nós sempre vamos buscar fugir disso, porque isso é trabalhoso. E tudo que despende energia para nós é trabalhoso. O pecado trouxe para nós o fator do ócio, enquanto o Evangelho traz para nós o fator do trabalho, do ir ao encontro, do tratar as culpas, do tratar os erros. O Evangelho, meus irmãos, ele reconstrói em nós o senso da nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. O Evangelho nos faz homens e mulheres, adolescentes, crianças responsáveis pelos nossos atos, pelos outros, responsáveis pelas nossas atitudes, responsáveis pela nossa igreja, responsáveis, meus irmãos, pelo bem dos que estão ao nosso redor. O Evangelho nos torna responsáveis. O Evangelho não nos torna fugitivos. Essa fuga aí também é a fuga da própria santificação, né, Davi? Sim. Às vezes a gente sabe quais são os nossos pecados, nós sabemos exatamente quais são, sabemos o que fazer, mas muitas vezes é tão difícil a gente ficar fugindo de enfrentar esse pecado. Então, como ele coloca ali, diz que Jesus enfrentou o mal. Correto. Então vamos lá agora. Tenho falhado em ser circunspecto. O que é ser circunspecto? Centrado. É uma pessoa que investiga a si mesma, que faz um exame de si mesmo, que busca olhares para dentro de si e ver o que está errado para colocar a casa em ordem. Meus irmãos, é a coisa que menos acontece hoje. A nossa geração, meus irmãos, a nossa geração contemporânea, ela é toda treinada e bombardeada para viver para fora, como eu já falei aqui dos irmãos. Tudo é para fora, meus irmãos. O mundo contemporâneo, meus irmãos, já não tem mais local de circunspecção, já não tem mais local para o homem olhar para dentro de si mesmo e colocar a sua casa interior em ordem, irmãos. Não tem. O pastor Ricardo Adeste tem uma pregação muito boa, uma série de pregações chamada Ponto em Ordem do Seu Mundo Interior. Porque se nós não colocarmos em ordem o mundo interior, do lado de fora nós não vamos colocar nada em ordem. Não vamos colocar nada em ordem. Primeiro Deus nos chama para colocarmos em ordem esse mundo interior, para depois irmos e botarmos em ordem o nosso mundo exterior, e para ajudar outros a colocar o seu mundo exterior em ordem. Então veja, isso é um pecado, meus irmãos. Nós não paramos para observar todos os dias o que nós temos feito das nossas vidas espirituais, de analisarmos os nossos atos à luz das Escrituras. É pecado. Por isso eu tenho falhado em ser circunspecto, ou tenho sido precipitado e impulsivo. Pessoa impulsiva que age sem pensar, vai lá e faz, daqui a pouco se arrepende. O que eu fiz? Porque não parou para pensar, para analisar, para buscar a resposta de Deus, para orar, para tomar atitudes debaixo da oração. Agora está sofrendo as consequências. Então, meus irmãos, essa cultura nossa nos leva a sermos impulsivos. Nós já, pelo pecado, já somos impulsivos e já não somos mais educados a primeiro pensar para agir. Nós agimos para depois pensar. Aí depois queremos viver em fugas, porque as ações dos nossos atos já foram tão danosas que nós não queremos mais buscar agora a reparação. Então Deus manda nós pensarmos nos nossos atos à luz das Escrituras. Agora arrepende-se dessa forma. Considere a livre graça de Jesus, sempre a graça de Jesus. Até que não haja nenhuma fuga covarde de coisas difíceis, visto que Jesus enfrentou o mal por mim. Veja, olhe sempre para a cruz. Cristo, meus irmãos, não tinha pecado algum, mas ele olhou para a cruz e disse: Pai, se for possível, passe nesse cálice, né? E aí Deus como que deu a expressão? Pai, se possível, passe nesse cálice, né? Mas que seja feita a tua vontade. E ele sabia que a vontade do Pai era que ele fosse esmagado no Calvário. E ele foi, meus irmãos, o Cristo bendito, na cruz tornar-se maldito, carregando aquele madeiro cruento, sem pecado algum, levando sobre si as maldições dos eleitos, os pecados dos eleitos. E ele foi, meus irmãos, como homem,
Não existe expressão, meus irmãos, de maior hombridade, de maior solidariedade, de maior responsabilidade, de maior, meus irmãos, apego pela causa de Deus do que Cristo. Ele foi como homem para o Calvário, marchando firme para o Calvário, assumindo a responsabilidade que o Pai lhe deu, ele assumiu para cumpri-la completamente. Meus irmãos, não tem mensagem que mais nos dê força espiritual para enfrentarmos as nossas dificuldades, os nossos monstros espirituais, os nossos monstros do dia a dia, do que a postura de Cristo diante da cruz. Não existe. Então Cristo foi lá enfrentar o mal, cara a cara, homem, ali era homem de fato, o homem Jesus, e diz: foi enfrentar o mal por mim. Não haja comportamento ansioso ou preocupado, visto que a morte de Jesus prova que Deus cuida de mim e se preocupa comigo. Nós vivemos ansiosos, meus irmãos, porque nós deixamos de pensar na obra de Cristo, porque nós deixamos de descansar em Cristo, na pessoa de Cristo. Aí a gente acha que a nossa ansiedade vai aumentar o nosso dinheiro no final do mês. A gente acha que a nossa ansiedade vai trazer mais saúde para nós. A gente acha que a nossa ansiedade, a nossa muita preocupação vai melhorar a nossa qualidade de vida. E nós sempre, quando estamos agindo assim, nós estamos sempre dizendo: eu não acredito de fato nessa obra de Cristo. Olha, eu não confio mesmo assim, 100% na pessoa de Cristo. É o que nós estamos dizendo, irmãos, para Deus. Mas quando nós colocamos a obra de Cristo e a pessoa de Cristo diante de nós, e vemos que o mais pesado compromisso Deus cumpriu em Cristo Jesus para comigo, demonstrando o seu grande amor para comigo, as demais coisas são o que para Deus, os demais cuidados materiais são o que, meus irmãos, diante dessa grandiosa obra de Cristo Jesus por mim no Calvário? Se Deus já demonstrou o seu maior amor para comigo, tendo crucificado o seu bendito Filho lá na cruz do Calvário, e agora, o que são os cuidados da vida diante dessa grande prova de amor? Não é nada, meus irmãos, para esse Deus que demonstra amor visceral, amor eterno, amor histórico, amor real. E aí ele diz: não haja comportamento ansioso e preocupado, visto que a morte de Jesus prova que Deus cuida de mim e se preocupa comigo. É orgulhoso ser ansioso. Eu não sou sábio o suficiente para saber mais do que Deus como minha vida deveria ser. Tem gente que fica se preocupando: poxa, mas se eu tivesse feito aquele curso, minha vida seria melhor. Né? Porra, rapaz, se eu tivesse feito medicina, eu não estava quebrado. E, rapaz, se eu tivesse acompanhado aquele emprego, olha, eu tinha mais dinheiro hoje na conta, não estava preocupado. Eu tinha saído dessa quebradeira. Mas, irmãos, veja só, meus irmãos. Isso aí, meus irmãos, é querer tomar o lugar de Deus. Quem sabe o melhor de Deus para nós é Ele. Quem sabe o melhor de Deus para nós é Ele. E se Ele não revelou ainda o que Ele quer para nós no futuro, é porque Ele quer que haja contentamento em nossos corações para com a graça dEle derramada agora. Ora, meus irmãos, se hoje nós estamos usando tudo, meus irmãos, que os irmãos já usufruíram nesta manhã e vão usufruir durante esse dia, tudo isso é graça de Deus, essa graça vai faltar amanhã? Não vai não, meus irmãos, porque essa graça é Deus sendo fiel para com Ele mesmo. Não é Deus baseado nos nossos atos, não. É Deus baseado no amor dEle mesmo. Deus, meus irmãos, derrama graça sobre o seu povo dia após dia. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, e as tuas misericórdias não têm fim, Senhor. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender e orar a Deus. Isso é motivo de oração diante de Deus, de que o nosso coração descanse na obra de Deus por nós, na graça de Deus por nós. Então veja, olha lá, motivações piedosas. Estou fazendo o que estou fazendo para a glória de Deus e para os bens dos outros? Ou estou fazendo motivado por temores, necessidades de aprovações, amor pelo conforto de calma, necessidade de controle, fome pela aprovação e poder, ou temor dos homens? Tenho olhado para alguém com inveja, aí já é inveja. Tenho me dado, mesmo que de uma forma pequena, a luxúria e a glutonaria? Estou gastando meu tempo com coisas urgentes, ao invés de coisas importantes por causa dos meus desejos desordenados? Arrependa-se dessa forma.
como Jesus me fornece o que estou procurando nessas outras coisas. Olha, é o verbo orar, imperativo. Olha, ó Senhor Jesus, faça-me feliz o suficiente em Ti, que o pastor pregou hoje de manhã. Ser grato não pelas bênçãos de Deus, em primeiro lugar, mas ser grato pelo que Deus é. Pelo que Deus é. Senhor Jesus, faça-me feliz o suficiente em Ti, para evitar o pecado, e sábio o suficiente em Ti, para evitar o perigo, para que possa sempre fazer o que é correto aos Seus olhos. É em Teu nome que oro. Amém. Essa é a oração que Deus vai te fazer contra esses pecados aí. Então, meus irmãos, estão aí essas formas básicas de pecados que envolvem todos os demais pecados e que nós devemos sempre, meus irmãos, todos os dias fazer essa introspecção, esse exame da alma, olhando para Cristo e recebendo de Cristo, da mensagem de Cristo, do Evangelho de Cristo, da graça de Cristo e do Espírito Santo de Cristo, graça suficiente para lutarmos contra esses pecados em nossas vidas. Porque senão, meus irmãos, estaremos vivendo um falso arrependimento, ou nem buscando arrependimento, achando que o que temos feito não é pecado, achando que a ansiedade que nós temos nutrido no nosso coração não é pecado contra Deus, e é, porque a ansiedade é dizer assim: olha, eu não confio na forma como Deus está agindo. Eu não consigo mais esperar a vontade de Deus para a minha vida. Então eu vou usar os meus meios aqui para eu tentar resolver a minha situação, porque Deus está demorando. Ansiedade é isso, irmão. Ansiedade é isso. É querer pular na frente de Deus. Então não vamos tentar pular na frente de Deus, não. Vamos descansar na graça, na obra de Cristo, no amor de Cristo, na misericórdia de Cristo. E sempre buscando usar essa conduta de vida para com o meu próximo, sendo paciente para com ele, não invejando, não caricaturando, não fugindo de tratar com as minhas responsabilidades para com ele e não explodindo com ele, mas tendo paciência para que Deus também trabalhe em mim. Tudo isso, meu irmão. O interessante disso tudo é saber que a mensagem de arrependimento do Evangelho, ela está endereçada a dois grupos de pessoas: aos não convertidos e aos convertidos. Então a mensagem do Evangelho é essa. Para quem não se converteu ao Evangelho, a mensagem do Evangelho é essa: arrependa-se dos seus pecados. E para os que são convertidos pelo Evangelho, continue se arrependendo, para você conquistar cada dia mais a alegria de viver em comunhão com Cristo. Uma vida de arrependimento cotidiano na vida de um cristão gera cada dia mais a alegria perfeita e profunda, paz perfeita no coração dos filhos de Deus, porque eles vão aprender a cada dia mais a ter prazer na comunhão com Cristo, a ter prazer no Evangelho, a ter prazer na vida de Cristo. Agora, a falta de arrependimento vai produzir uma vida cristã truncada, cheia de remendos, cheia de fragmentações, de dores, de curvas, de retrocessos, ao invés de trazer maturidade espiritual, crescimento espiritual, consciência bíblica da minha condição diante de Deus e de como eu devo agir diante de Deus. Correto isso, irmão? Entenderam isso? Para finalizar, não adianta buscar uma vida de arrependimento sem demonstrar, meus irmãos, nas nossas vidas, frutos desse arrependimento. E aí não é fazer obras para alcançar arrependimento, é que o verdadeiro arrependimento ele vai provocar atitudes diferentes. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quem roubava, não roube mais. Que o marido ame as suas esposas, que as esposas respeitem os seus maridos, que os pais obedeçam os filhos, que os filhos obedeçam os pais e que os pais não aborreçam os seus filhos. Está vendo, meus irmãos? Coisas básicas do cotidiano sendo mudadas pelo Evangelho. E são coisas assim que as pessoas vão ver nas nossas vidas e vai dizer assim: nossa, como você está mudado, hein? Como você mudou. Aí vão dizer assim: como você mudou radicalmente, hein? Porque você era
Você era osso duro de boi. São palavras assim, irmãos, que vão demonstrando o frutos do Evangelho nas nossas vidas. Coisas básicas. Então vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por tua palavra, tão simples, tão objetiva, tão poderosa aos nossos corações. Senhor, conduz cada um de nós aqui a um caminho de verdadeiro arrependimento. Sim, Senhor, nessa série de estudos aqui, ó Deus, na tua palavra sobre o arrependimento, que o Senhor quebrante os nossos corações e que o Senhor, Deus bendito, nos dê essa graça do Evangelho mais e mais, para que haja, Deus bendito, transformação de vida, de pensar, de ver o próximo, de nos relacionarmos uns com os outros. Deus, dá-nos essa condição pelo teu Evangelho, Senhor, de produzirmos frutos dignos do arrependimento. Nós não podemos de nós mesmos, ó Deus, nos arrependermos, Senhor. Mas essa é a tua ordem, ó Deus, para conosco, que nos arrependamos dos nossos pecados. E a ti nós recorremos nesta manhã. Dá-nos, ó Deus, o verdadeiro arrependimento que vem de ti. Não o arrependimento segundo a carne, segundo o velho homem, segundo o mundo, que traz remorso, que traz vergonha para contigo, que traz uma tristeza, Deus bendito, que não traz mudança de vida, mas, Deus bendito, um arrependimento que de fato glorifique a Cristo, que bendiga o teu santo nome e que demonstre, Deus, que a tua graça é poderosa o suficiente para mudar, Deus bendito, os nossos corações pedrados, para mudar as nossas consciências, Deus bendito, emaranhadas ainda pelo pecado. Dá-nos a tua graça em nome de Jesus Cristo, a cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho amado. Amém. Deus abençoe.